Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Luz com Emmanuel, da Casa Caville. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 89 do livro Pão Nosso, chamado Bem-aventuranças. Primeiro, vamos à leitura do capítulo. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Para a gente pensar esse capítulo, primeiro a gente precisa lembrar que as bem-aventuranças são um conjunto de ensinamentos que foi nos deixado por Jesus durante o Sermão da Montanha. Apesar da gente não saber exatamente aonde é esse monte onde Jesus pregou, esse evento é um evento muito importante, porque muitas pessoas consideram esse o primeiro evento da vida pública de Jesus. E é nesse Sermão da Montanha que a gente tem muitos ensinamentos importantes da moral de Jesus que ele deixou pra gente. E essas bem-aventuranças podem ser consideradas como um resumo dos ensinamentos do Mestre. Elas representam as virtudes que os homens devem ter e elas oferecem a esperança para um futuro justo, feliz e sem sofrimento no reino de Deus. Vamos à leitura das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, pois vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Como a gente pode perceber com as bem-aventuranças, elas representam sim uma felicidade futura, uma justiça que a gente vai encontrar um dia no reino de Deus, que não é o reino que a gente está agora, mas, todavia, as bem-aventuranças também nos convidam ao trabalho, porque elas delegam alguns deveres para a gente que não vêm de uma forma passiva. Pelo contrário, os deveres que as bem-aventuranças nos traz demandam muito esforço, muito tempo e energia dessa nossa vida terrena. Então é isso que Emmanuel quis trazer para a gente nesse capítulo. Muitas pessoas procuram as bem-aventuranças apenas pelo consolo que elas oferecem, mas elas não pensam no trabalho que as bem-aventuranças exigem. Então não é só
consolo. As bem-aventuranças também são trabalho. E isso fica muito claro quando a gente se propõe a estudar, mesmo que um pouquinho, as bem-aventuranças. Eu gostaria de lembrar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de nome Bem-aventurados os aflitos. Esse é um capítulo muito importante que explica um pouquinho pra gente de onde vêm os sofrimentos que a gente enfrenta. Esse capítulo nos ensina que devemos ter resignação e esperança frente aos sofrimentos da vida terrestre, porque é através desse sofrimento que nós aprendemos e restituímos as nossas dívidas frente à justiça divina. Além disso, esse capítulo nos traz que a revolta só traz mais problema e mais dor para a nossa vida. Esse é um capítulo bem interessante, vale muito a pena essa leitura, porque a gente vai entendendo que nós precisamos ter um pouquinho de resignação frente aos nossos sofrimentos. E por que a gente está falando disso? Porque lá no último parágrafo dessa fala de Emmanuel, ele fala que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. E é justamente sobre esse capítulo, os dois se conectam muito bem. Tem muitas pessoas que sofrem, mas elas não merecem ainda esse reino do céu que a bem-aventurança traz pra gente, porque elas querem apenas o consolo e não o trabalho que a bem-aventurança tem. Então a gente pode pensar isso em todas as bem-aventuranças e todo o capítulo que Emmanuel nos trouxe nesse livro, certo? Então vamos ficando com essas reflexões no nosso coração, que possamos refletir e amadurecer com todas essas ideias. Que assim seja. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento